Olá, seja muito bem-vindo a essa aula do curso de Visão Panorâmica das Escrituras. Nosso conteúdo ele já finalizou e a aula de hoje é para nós corrigirmos aquele questionário que eu mandei para vocês, que esse questionário vai tratar sobre todos os assuntos nos quais nós trabalhamos, nesses últimos meses aí nesse curso. Se você ainda não fez esse questionário, eu peço que você não assista esse vídeo, essa aula nesse momento, mas que você possa responder o máximo de perguntas que você se lembre. Pode usar a apostila, pode usar a Bíblia para responder essas perguntas. Só lembrando que a partir deste questionário eu vou tirar as questões da prova. Você não é obrigado a fazer a prova, mas eu te exorto para que você faça como forma de fixar todos os conteúdos, para que você possa treinar, para se lembrar de cada assunto que nós conversamos durante todo esse curso. Foi muita coisa que nós vimos e esse questionário ele foi feito justamente para trazer à sua memória um pouco de cada coisa que nós estudamos, tá bom? Então, se você ainda não fez, faça e responda esse questionário. Se você ainda não tem, pode mandar mensagem para mim, para que eu possa te encaminhar esse questionário, para que você possa respondê-lo com calma antes de assistir essa aula. Então, essa aula eu vou simplesmente corrigir esse questionário com vocês, tá bom? Então, pegue teu questionário na mão, vamos responder as perguntas que estão aqui nesse questionário, tá bom? Então, vamos começar com o número 1. Número 1, Você precisa identificar o assunto principal das passagens abaixo. Lembra que durante o nosso curso tinha alguns textos, alguns versículos chaves que estavam dentro de uma colunazinha cinza com um tiquezinho. Você tinha que identificar, você não precisa decorar o versículo, você precisa identificar sobre o assunto que essa passagem trata, tá ok? Bom, o primeiro, a letra A, acho que deve estar número 1 aí no seu, é o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Então, eu vou passar as respostas, tá? Se você já fez, você corrige. Se você ficar com dúvida ou não entendeu o que deve ser feito, você pode perguntar. Mas, só relembrando, você precisa identificar, escrever sobre o que esse versículo está falando, tá? O texto de Gênesis 3,15, ele vai falar sobre a promessa de um descendente, Se você voltar lá para a apostila, você vai lembrar do assunto que nós estávamos falando. Então, esse texto de Gênesis 3,15 é quando Deus faz a promessa de que ele vai mandar um descendente aí para pisar na cabeça da serpente. Então, se você ler o texto, é só isso que eu quero que você escreva. Então, escreva sobre o assunto principal que o versículo está tratando, tá bom? Letra B. O texto era Gênesis 12, do 1 ao 4. Então, o texto de Gênesis, se você se lembra, é o momento em que Deus ele está firmando uma promessa com o patriarca Abraão. As 3 grandes promessas que ele fez. Você não precisa identificar as 3 promessas, se você não lembrar, mas se você escrever, Deus fez 3 grandes promessas a Abraão, se você escreveu 3 grandes promessas a Abraão, Então, você precisa identificar sobre o que o texto está falando, E o texto está falando justamente sobre as 3 promessas, 3 grandes promessas
que Deus fez ao patriarca Abraão. Ok? Bom, o próximo texto, letra C, é o texto de Números 18, do versículo 1 ao 32. Então, você tinha que identificar sobre qual é o assunto que trata esses 32 versículos, né? É impossível decorar aí 32 versículos corridos, né? Sei que provavelmente deve ter alguém que consiga. Então, esse texto de Números 18, ele vai falar sobre como foi instituído o dízimo para a tribo de Levi, pois eles não receberam terras por herança. Se você escreveu a tribo de Levi, né, fala sobre um pouco a tribo de Levi ou sobre dízimo, não tem problema. Você precisa identificar sobre o assunto principal que esse texto está falando. Então, nesse texto, ele está falando que o dízimo foi instituído para a tribo de Levi, pois eles não receberam terras por herança. Ok? Letra D. A letra D é o texto de Deuteronômio 29, versículo 29. Lembra que eu falei que esse é um dos textos mais importantes para entendermos sobre a autoridade da Bíblia, tá? E lá vai dizer simplesmente que as coisas reveladas estão nas Escrituras e as que não estão pertencem a Deus. Então, um texto bastante importante. É um texto que eu falei que tinha que estar na ponta da sua língua quando você entende-se por autoridade, né? O fato de termos a Bíblia como a nossa autoridade. Então, o texto de Deuteronômio ele trata desse assunto. As coisas que estão reveladas estão nas Escrituras e as que não estão pertencem a Deus. Letra E. O texto de 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 17, é aquela promessa que Deus fez para o rei Davi. Ele fez uma promessa para o rei Davi. Qual foi a promessa que ele fez, segundo esse texto? Ele fez a promessa de Deus de que o trono de Davi seria eterno. Um filho dele seria rei eternamente, né? Então, promessa de um trono eterno, de um rei eterno, né? Não sei como você escreveu, mas se tiver dentro desta frase que eu coloquei aqui, você acertou. Então, o texto de 2 Samuel é a promessa que Deus fez ao patriarca Davi, né? Ao rei Davi, né? De que o seu trono seria eterno. Então, a gente vê que a dinastia dele foi eterna a partir desta promessa, tá bom? E de que o descendente dele é o próprio Jesus, que seria rei eternamente. Então, essa promessa aí que ele fez para Davi. Próximo texto é o texto de Daniel, um texto também bastante importante que nós analisamos com calma. Daniel, capítulo 2, versículos 44 e 45. Então, lá é a história da estátua, né? E os versículos 44 e 45 em específico fala sobre a vinda do reino na época dos reis romanos. Então, se você colocou a vinda do reino, né? Ou na época de Roma o reino seria estabelecido, ou se você colocou o reino seria estabelecido, não tem problema. Você precisa identificar o que o texto está falando. Então, o texto está falando justamente sobre a chegada do reino, né? A vinda do reino na época dos reis romanos. O próximo texto é a letra G, se eu não me engano, que vai aparecer aí na tela, é Jeremias 31, texto também bastante importante, tá? O Gênesis 31 fala que Deus iria firmar uma nova aliança. Então, você colocou nova aliança, substituição da velha aliança. Então, entenda-se qual é o assunto principal que o versículo traz para nós. Então, é a substituição da velha aliança. A velha aliança seria substituída. Letra H, texto de 2 Pedro 1, 20 e 21. É um texto também bastante importante, que vai dizer como a Bíblia chegou até nós. Então, se você lembra, a gente falou desse texto lá na segunda aula, né, quando eu falei um pouco sobre bibliologia, esse texto para nós analisarmos de como a Bíblia chegou até nós. Então, Deus
através do Espírito Santo, né? Por meio do Espírito Santo, ele capacitou homens, ele chamou homens, no qual eles pregaram, lembra? Pregaram oralmente, e depois eles escreveram os livros que compõem a Bíblia. Então, o texto de 2 Pedro trata como a Bíblia chegou até nós. Se você não colocou esse Deus, mais Espírito Santo, mais homem, colocou somente como a Bíblia chegou até nós, não tem problema, porque é isso que o texto justamente fala. É o assunto principal do texto, de como a Bíblia chegou até nós, né? E como foi. Aí tem esse exemplo, né, que o próprio Pedro coloca para nós. Deus, por meio do Espírito Santo, capacitou homens, no qual pregaram e depois escreveram. Ok? Depois, então, temos letra G, H, letra I. Letra I é o texto de Mateus 16, 18, outro texto bastante importante que nós analisamos aí. O texto de Mateus 16, 18, ele vai dizer, o assunto principal, Jesus está falando que edificaria a sua igreja, ele prometeu edificar a igreja. Então, esse é o texto de Mateus 16, 18, onde Jesus prometeu edificar, prometeu fundar a igreja, ok? Então vamos para a letra J, é o texto de Atos 2, o que trata o capítulo de Atos 2, não sei como você escreveu, tá? Se você colocou início da igreja, primeiras conversões, estabelecimento do reino, não tem problema, eu preciso que você identifique o assunto principal. O assunto principal, esses são os assuntos principais que fala dentro do texto do capítulo de Atos, capítulo 2, tá bom? Então, início da igreja, primeiras conversões ou estabelecimento do reino de Deus, ok? Então, esse é os assuntos principais aí de Atos 2, se você colocou as 3, ok? Se você colocou somente uma dessas, ok? Você precisa identificar aí, né, esses assuntos principais que o texto está tratando para nós. Opa, passei aqui letra K, já coloquei, desculpa. Romanos 13, do 8 ao 10. A gente estava falando, quando chegamos nesse texto, sobre a lei, né, que hoje não vivemos mais sobre a lei, mas como se alguém quer exigir de alguém que cumpra a lei, a pessoa precisa, né, se você quer cumprir a lei, o resumo da lei é amar o teu próximo. Então, o amor ao próximo cumpre a lei. Então, quando eu amo o meu próximo, eu estou cumprindo a lei. Tá? Então, esse era o assunto principal do texto de Romanos 13, do 8 ao 10. Então, o amor ao próximo cumpre a lei, cumpre toda a lei. Tá bom? Bom, próximo texto, K, depois do K vem um L, é o texto de Atos 2, 38. Então, o que o versículo de Atos 2, 38, o assunto principal é no batismo, que se recebe o perdão de pecados e o dom do Espírito Santo. Ok? Então, esse é o assunto principal de Atos 2, 38. Então, é no batismo que eu tenho o perdão de pecados e o dom do Espírito Santo, que eu recebo o dom do Espírito Santo. Tá bom? LM, texto de 1 Coríntios 15, do 3 ao 4. Então, um texto que nós também já passamos, porque é um texto que Paulo vai falar o resumo do Evangelho, ou seja, morte e sepultamento de Jesus. Tá bom? Então, se você colocar resumo do Evangelho ou Evangelho, tá certo. Tá bom? Então, 1 Coríntios 15, do 3 e 4. Ele é o resumo do Evangelho. Ok? Bom, letra N, que é o último texto, Romanos 6, do 3 ao 5. O assunto principal aqui é que no batismo somos sepultados com Cristo. Então, um texto bastante importante, porque no batismo nós participamos da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Então, essas são as passagens que nós trabalhamos, que são as passagens que eu coloco assim, são de grande importância nesse estudo que nós fizemos, desse curso, tá? Então,
passagens, eu vou escolher, não vai ser todas, tá? Vou escolher algumas nas quais você precisa responder na sua prova, tá bom? Então, faça as correções, tiver dúvidas sobre essas perguntas, sobre algum texto em específico, você pode perguntar, tirar suas dúvidas, tá bom? Mas você precisa estudar todos esses textos, tá? Você precisa saber identificar todos esses textos e o que eles tratam, porque eu vou escolher alguns dentre eles para você responder na prova, tá bom? Então, vamos para número 2. A 2, lembra que nós tínhamos que completar durante o nosso curso, cada período que nós passávamos, a gente tinha um nome para adicionar na descendência do Gênesis, do descendente prometido, né? Conforme Gênesis 3,15, né? De que o descendente, né? Que havia a promessa do descendente. E durante o nosso curso, nós fomos adicionando várias pessoas a essa genealogia. Então, essa genealogia ela vai estar completa na prova de vocês. Você precisa decorar esses nomes que estão aqui, tá? Lembrando dos nomes principais. Então, de Deus, né? A gente viu que veio Adão. Deus criou Adão, tá? Adão teve um filho chamado Sete, ok? De Sete, a gente passa algumas gerações até chegar a Noé. De Noé, o filho dele, Sem, né? Aí depois a gente começou a seguir a linhagem de Sem, e de Sem vai chegar até um homem chamado Abraão, o primeiro patriarca. A gente viu que Deus fez 3 grandes promessas a ele, e dele viria uma grande nação, né? E dele viria também o Messias prometido. Então, dele veio o seu filho Isaque. O Isaque teve também um filho chamado Jacó, que depois, né, mais na frente, quando ele já era um pouco mais velho, Deus mudou o nome dele para Israel, né, na qual a nação iria chamar, né, de israelitas, iriam chamar a nação de Israel. E de Israel, né, lá na frente, a gente viu que vai vir o rei Davi, onde Deus vai fazer uma promessa de que o seu trono seria eterno, de que um descendente dele seria rei eternamente, que é o próprio Jesus, o Cristo, né? Cristo é a palavrinha grega, ou Messias, que é a palavra hebraica, né? Que significa o ungido de Deus. Lembra? Então, Cristo e Messias têm o mesmo significado, significa o ungido de Deus. O Cristo é a palavra no grego e Messias é a palavra em hebraico. Então, esses são os nomes principais que compõem a genealogia do Messias prometido, tá bom? Então é isso aí. Então você pode decorar esses nomes: Deus, Adão, Sete, Noé, Sem, Abraão, Isaque, Jacó, né? Mudou o nome dele de Jacó para Israel. E depois, lá na frente, depois da formação da nação de Israel, chega Davi, e Davi vai vir o Messias prometido. Então essa é a linhagem, a descendência do Messias prometido, tá bom? Qualquer dúvida, você pode perguntar. 3. Você tem uma série de frases, se eu não me engano foi umas 10 não, mais que 10, deu umas 17, se eu não me engano. Frases, você tinha que completar essas frases e todas elas têm correlação em todos os períodos que nós trabalhamos, tá bom? Então vamos começar com calma, eu vou ler as frases para vocês, você corrige aí no seu questionário, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar. Então vamos para número, eu coloquei, no meu tá número, mas eu acho que é letra que tá aí, né? É letra. Bom, a primeira, letra a palavra teologia significa estudo de Deus, tá? Lembrando que você pode usar a apostila para responder a estas perguntas, tá bom? Você pode usar a apostila para responder essas perguntas, tá? Porque na prova você não vai poder usar a sua apostila, porque você vai estudar aqui a partir da sua
lista de questionário, tá bom? Então, a palavra teologia significa estudo de Deus, então tudo que nós vamos ver aqui são coisas que nós já vimos e que está na sua apostila. 2. As duas revelações, ficou um L ali, desculpa, não é L. As duas revelações especiais de Deus e as mais importantes são as Escrituras ou a Bíblia e o Filho de Deus, Jesus Cristo. A gente viu isso na primeira aula também, tá? Então, as duas revelações especiais de Deus e as mais importantes são as Escrituras ou a Bíblia e o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ok? Então, essa é a letra B. Vamos ver a frase, a terceira frase aí, letra C. O processo que explica como a Bíblia chegou até nós, conforme 1 Pedro 1, 21, 22, 1 Pedro 1, 20 e 21, pode ser explicado dessa forma. Deus, através do Espírito Santo, guiou homens, os quais primeiro falaram, faltou um ali, desculpa, no qual primeiro eles falaram, né, pregaram oralmente e depois eles escreveram. Então, esse foi o processo, né? Escreveram, que são os autógrafos, no qual é a palavra de Deus, ok? Então, esse é o processo de como a Bíblia chegou até nós. Então, você pode preencher aí com calma na sua Bíblia. E eu estou aqui lendo o texto de Pedro, tá? E eu acabei cometendo um erro aqui nesta frase, tá bom? Na número 1, tem esse mesmo texto que a gente precisa identificar o assunto principal, tá? Eu fiz um erro de digitação aí. O texto é 2 Pedro 1, 20 e 21. Então, no exercício 1 tá certo, no exercício 2 aí foi aonde está o erro aqui, tá? Então, o texto aqui, ele é 2 Pedro 1, 20 e 21, que é o texto que explica como a Bíblia chegou até nós, tá? Então, esse foi o processo que eu acabei de falar. Então, Deus, através do Espírito Santo, guiou homens, os quais primeiro falaram, né, pregaram oralmente e depois escreveram, que são chamados de autógrafos, que são os escritos originais, que é a Bíblia, que formou a Bíblia, tá bom? Então, esse é o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, ok? Vamos para o próximo, letra C, não, letra D, né? Que é a número 4, aqui na minha. Letra D. A segunda parte do livro de Gênesis, capítulo 12 até o capítulo 50, revela o início do povo hebreu, formada pelas 12 tribos que são os filhos do patriarca Jacó. Tá bom? Então, essa é a segunda parte do livro de Gênesis, né? Do capítulo 12 ao 50. A gente viu o início do povo hebreu, que é formada pelas 12 tribos, que são os 12 filhos do patriarca Jacó. Então, essa aí é a letra T, ok? Vamos para a letra E. Vamos ver como ficou a frase da letra E. O período patriarcal começa com o primeiro patriarca, nós vimos que foi Abraão, a quem Deus fez 3 grandes promessas, que são, então, você tinha que identificar aí as 3 grandes promessas que Deus fez a Abraão, tá bom? Espero que você tenha conseguido se lembrar. Então, a primeira grande promessa foi fazer de Abraão uma grande nação, tá? Então, essa foi a primeira grande promessa. A segunda foi dar a seus descendentes a terra prometida. A outra e a última grande promessa é que através dele todas as nações seriam abençoadas, tá bom? Então, essas são as 3 grandes promessas que Deus fez ao patriarca Abraão. Ok? Então, vamos ver como ficou a frase da letra F.
Letra F. A nação de Israel, em termos de números, foi formada no país do Egito, onde se multiplicou muito e foi escravizada por um período de aproximadamente 400 anos, conforme a profecia de Gênesis 15, versículos 13 e 14, quando Deus falou para o patriarca Abraão que os seus descendentes seriam escravos no Egito, ok? Então, essa foi a frase que ficou a letra F, tá bom? Então, você pode corrigir ou preencher aí conforme você está acompanhando na sua lista, né, de questionário, ok? Vamos para a letra G. Vou passar aqui o slide. Vamos para a letra G. G. Foi no Monte Sinai que começou o período mosaico, onde Deus fez uma aliança nacional com Israel e através de Moisés, Deus entregou a lei para eles. Então, essa é a letra G, e foi no período mosaico, onde começou, foi no Monte Sinai, onde começou esse período mosaico, que é onde Israel recebeu a lei e estava vivendo debaixo da lei de Deus, tá bom? Então essa é a letra G. Pode preencher aí com calma, porque nós já vamos chegar aí na letra H. Vamos lá para a letra H. As mais de 600 leis que faziam parte desta aliança se resume nos 10 mandamentos, e o sinal desta aliança era que os israelitas tinham que guardar o sábado. Ok? Então, essa é a frase da letra H. Então, os 600 leis se resumiam, então, nos 10 mandamentos, e o centro desta aliança, né, eram os 10 mandamentos, e o sinal desta aliança era a guarda do sábado, ok? Vamos para a letra I, tá? Se você conseguiu preencher aí. Letra I. Conforme instruções de Deus, Israel construiu, a gente viu, um tabernáculo que representava a morada ou a casa de Deus no meio deles, aonde havia 2 lugares especiais. Lembra que somente os sacerdotes e o sumo sacerdote podiam entrar? O lugar santo e o lugar santíssimo ou santo dos santos. Ok? Então, esse foi o tabernáculo que Deus pediu para que eles construíssem, que representava a morada ou a casa de Deus no meio deles. Essa foi a frase letra I. Vamos para a próxima. Letra J. No lugar chamado Santo dos Santos, né? Lembra que o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar, tá? Então, no lugar chamado Santo dos Santos, ficava a arca, na qual estavam guardados as tábuas da aliança, que eram os 10 mandamentos, o cajado de Arão, né, ou a vara de Arão, e o vaso com o maná. Nesse lugar, somente o sumo sacerdote entrava apenas uma vez ao ano, ok? Então, esse era o local, o lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Então, pode preencher aí com calma no seu questionário. Vamos então para a próxima frase, tá? Vamos para a letra K. Quando as terras conquistadas foram divididas entre as tribos de Israel, a tribo de Levi foi a única que não recebeu terras como herança. Essa tribo tornou-se uma tribo de sacerdotes, cujo trabalho principal era o sacrifício de animais. Mas Deus ordenou que todas as demais tribos, que eram os israelitas, dessem aos levitas o dízimo, que era o salário deles pelo trabalho que executariam no tabernáculo. Tá bom? Então, a gente viu que a tribo de Levi não recebeu terras por herança, tá?
e alguns levitas, tá? Que são os da linhagem de Arão, que era da tribo de Levi. Então, a linhagem de Arão seriam os sacerdotes, tá? E tinham os levitas. Então, tanto os levitas como os sacerdotes, eles não receberam terra por herança. E eles receberam os dízimos, né? A gente viu isso, eles receberam os dízimos, era o salário deles pelo trabalho que eles iriam executar no tabernáculo, tá bom? Então, a gente viu que os sacerdotes, eles tinham o trabalho principal, que era o sacrifício de animais. Eles cuidavam dessa parte de sacrifícios, né? Essa parte mais dos holocaustos, enquanto os levitas auxiliavam os sacerdotes, tá? Lembrando que nem todo levita era sacerdote, né? Os levitas e sacerdotes eram todos da mesma tribo, mas os sacerdotes eram da linhagem de Arão, eram os descendentes de Arão. Então, somente os descendentes de Arão seriam os sacerdotes, tá bom? Então, só uma recapitulação aí e também uma informação que eu não havia dado, né? Sobre como a gente fez um resumo sobre a parte dos levitas, eu acabei não explicando também, não falando sobre nem todo levita era sacerdote, né? Somente os descendentes de Arão eram sacerdotes. Os levitas tinham suas funções de auxiliar os sacerdotes, né? Conforme você vai ler no livro de Levíticos e Números, você vai ver as funções que os levitas tinham como auxiliares dos sacerdotes. Então, eles não receberam terras por herança, então eles receberam, né, os levitas, né, receberam os dízimos das outras tribos. Letra L. A frase L é: conforme a lei, a nação de Israel também celebrava diversas festas. As principais são a festa da Páscoa e a festa do tabernáculo, e a festa do Pentecostes. Então, eu coloquei aí as principais festas que eles tinham, tá? Só para você se identificar, eles tinham muitas festas, tá? Então, só para você identificar, então, essas festas que eles tinham. Essa foi deixando um tempo aí para você preencher sua apostila. Então, essa foi a letra L, tá? Vamos para a letra M, a frase M. Os 3 primeiros reis do período do Reino Unido foram Saul, depois Davi, a quem Deus prometeu que um dos seus filhos seria rei de um trono eterno. E por último foi o rei Salomão, o qual construiu o templo para Deus habitar. Então, esses são os 3 reis do período do Reino Unido. Lembra? O período do Reino Unido é o período no qual as 12 tribos eram lideradas, eram governadas por um único rei. Então a gente começou aí por Saul. A gente viu que ele perdeu o direito ao trono por causa de sua desobediência. Depois Davi entrou no local. Deus prometeu que um dos seus filhos seria um rei eterno de um trono eterno, que a sua dinastia seria eterna, né? E depois tivemos o rei Salomão, filho de Davi, na qual construiu o templo, tá? Então essa foi a letra M. Vamos para a frase N. A nação de Israel foi exilada quando o rei da Assíria levou Israel, reino do norte, para o cativeiro no ano 722 a.C. E o reino da Babilônia levou Judá, reino do sul, para o cativeiro no ano 586, tá? Então, decorem essas datas, são importantíssimas, tá? E eu vou cobrar na prova, né? Pode ter certeza que não vou cobrar todas as frases, mas
mais provável e provavelmente a letra N eu vou cobrar na prova, porque é um assunto muito importante que nós devemos nos lembrar dessas datas, tá? Então, lembrem e decorem essa frase, tá? A nação de Israel foi exilada quando a Assíria levou Israel, que era o reino do norte, para o cativeiro no ano 722 a.C., e o reino da Babilônia, que foi liderado por Nabucodonosor, levou o Judá, reino do sul, para o cativeiro em 586, tá? Então decora essas duas datas, tenta estudar bastante essa letra N. Vamos para letra O, tá? Vamos para a letra O. Letra O, a frase é: o período da restauração aconteceu porque Ciro, o rei persa, foi benevolente com os judeus e permitiu que eles voltassem para a sua terra natal, que era Canaã. Ok? Então, lembra do período da restauração? Depois de 70 anos sendo cativos na Babilônia, né? Judá, o reino do sul, depois de 70 anos, a Pérsia assumiu o controle do mundo, tá? E o rei Ciro foi benevolente com os judeus e permitiu que eles voltassem para Canaã, voltassem para Jerusalém, tá bom? Então essa foi a letra O. Letra P. Foi durante o período interbíblico, também conhecido como período do silêncio, que aconteceu a decadência e a ascensão de 3 grandes impérios mundiais. Então aconteceu, quais são esses impérios? A decadência do Império Persa, a ascensão do Império Grego, que ficou conhecido como período helenístico. Lembra do período helenístico? Onde a Grécia ensinou por todo o mundo, onde eles governavam a parte da sua cultura, filosofia, sociologia, a língua grega. Então muitas coisas, né, do período helenístico, você pode acompanhar na sua apostila aí, algumas coisas que nós vimos. E também, nesse período, aconteceu a ascensão do poderosíssimo Império Romano, aonde o mundo vivia num período chamado de Pax Romana. Lembra da Pax Romana, que nós estudamos um pouco sobre este assunto? Então, esses são os assuntos principais, os fatos principais aí que aconteceram no período do silêncio, no período interbíblico, né? Essa transição que houve entre o Velho e o Novo Testamento, tá bom? Então, fique tranquilo. E a letra Q, tá? Acho que é a última. Foi durante o Império Romano, simbolizado pelos pés e pernas de barro e ferro da estátua que Deus estabeleceu seu reino eterno, conforme a profecia registrada no livro de Daniel. Então, a profecia que nós vimos aí com calma no livro de Daniel, a respeito da estátua, tá? O sonho que Nabucodonosor teve, e os pés e as pernas de barro e ferro que representavam o Império Romano, e quando esse reino estivesse sobre o domínio do mundo, e quando Roma estivesse sobre o domínio do mundo, Deus estabeleceria o seu reino eterno. Então a gente viu isso com calma também dentro da questão, né? Dessa letra Q, a gente trabalhou aí esse ponto, tá bom? Bom, eu terminei aqui o exercício número 3, tá? Eu vou dividir esse vídeo em 2 para não ficar muito longo. Então, esse foi até o momento no qual nós corrigimos aí a lista de questionários, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver ou teve até esse momento, você pode mandar para nós. Então, fique com Deus e até próximo vídeo. A gente vai responder as 3 últimas questões.